Quando Pedro e nós negamos a Cristo, nós aí é para cristãos. O mundo rejeita Cristo. Nós estamos caminhando nas últimas horas de Jesus antes de ir para a cruz. Domingo passado nós vimos a traição ao Senhor. Vimos como Judas Iscariotes, aquele que nunca creu em Cristo, ainda que tenha pregado arrependimento, ainda que tenha feito milagres, isso nos impressiona, nunca creu de verdade em Cristo. O mesmo Judas que dizia que se preocupava com os pobres, nós vimos em João 12:5, mas que, como João disse, na verdade Judas era ladrão, no verso seguinte. O Judas que, por ser ímpio, Satanás entrou nele, em João capítulo 13, verso 27. Ele não era responsável? Totalmente responsável. Ele caminhou com Deus por 3 anos. Ele viu o que Deus fez e rejeitou a Deus, rejeitou a Cristo. Hoje nós vamos ver a traição de Pedro, e que, como temos enfatizado, Pedro já era alguém convertido a Cristo. Eu sei que alguns irmãos vão dizer que a conversão dele só aconteceu após a ressurreição, alguns outros ainda só quando veio o Espírito Santo, mas nós vimos vários textos e que nos evangelhos, especialmente no evangelho de João, que nos dão a entender, eu creio que essa é a compreensão correta, que aqueles 11 já eram convertidos a Cristo. Nós não vamos ver só a traição de Pedro, que é a mais famosa, mas também, como Mateus narra, capítulo 26, e nós vamos começar por Mateus, nós vamos passar pelos textos João, Marcos, Mateus e Lucas, mas começamos em Mateus capítulo 26, versos 30 até o verso 30 a 31, quando Mateus narra uma profecia que o Senhor Jesus diz a cada um deles no momento da ceia. Mateus 26, versos 30 e 31, diz assim: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse, lembra, Judas já não está mais aqui, ainda esta noite todos vocês 11, me abandonarão. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Os 10 que também haviam crido, além de Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, André, irmão de Pedro, Filipe, Bartolomeu ou Natanael, Tomé, Mateus ou Levi, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas e Simão o Zelote, aqueles 10, Jesus está dizendo, esta noite vocês vão me abandonar. Todos vocês vão me abandonar. Então nós vamos ver a negação de Pedro, a negação dos 10, e nós vamos ver as nossas negações e traições a Cristo. Domingo passado nós vimos quando o Sinédrio e componentes do Sinédrio, o Sinédrio era
o governo do povo de Israel, dos judeus, mesmo que eles estavam debaixo do Império Romano, eles ainda tinham uma certa autonomia para governo, e o Sinédrio era o sistema de governo. Era um governo político e religioso. E nós vimos que componentes do Sinédrio, juntamente com seus inimigos, desde sempre, guardas romanos, se ajuntaram para prenderem um inimigo em comum. Sinédrio, o governo judeu que está debaixo do Império Romano, naquele momento deixa de ser inimigo e eles se unem para prenderem Jesus. Nós vimos que Pedro, no seu ímpeto de sempre, ele com uma espada corta a orelha de um dos soldados. Nós não sabemos quantas pessoas haviam ali, mas é muito provável que havia centenas de pessoas que foram lá prender Jesus. Vimos Jesus mandar Pedro guardar a espada, e a razão pela qual ele diz isso é que o reino e o governo dele ele não se preocupa com esse sistema aqui como a gente se preocupa. A gente se preocupa às vezes tanto que tem medo de quem Deus vai estabelecer, quem vai colocar no governo. Deus que põe, Deus que tira as autoridades. Mesmo que vocês não concordemos com elas, Deus põe, Deus tira quem Ele quer. E aí então, João não diz, mas Lucas diz, Lucas capítulo 22, versos 50 a 51, quando Pedro corta a orelha, João não relata, e nós estávamos até conversando agora à tarde com alguns irmãos no almoço, que Deus, ainda que o texto bíblico seja inspirado, a palavra de Deus é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito, ele não deixa de usar as características de cada um dos escritores. Então, ainda que os quatro narrem a vida de Jesus, eles narram com algumas ênfases, algumas percepções diferentes que se completam, nunca se contradizem. Para o liberal, aquele que não acredita em Deus e não acredita na palavra de Deus, tudo é contradição. Mas é porque eles querem, porque eles não querem saber de Deus, porque eles vão ter que prestar conta para Deus dos seus pecados, então é melhor dizer que Deus não existe, que a palavra de Deus não é a palavra de Deus. Eles estão errados, não importa o que eles digam. O fato é que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E então, o que João, de repente, não detalha, nós vamos ver algumas vezes, Lucas diz aí, o que aconteceu, e nós vemos aí o último milagre antes de Jesus ir para a cruz. Lucas 22, 50 a 51. Um deles, que nós vimos na semana passada, Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta, guarda essa espada, Pedro. E aí, tocando-lhe a orelha daquele homem, ele o curou. Ele fez um milagre ali. Então, eles prendem a Jesus. Aqueles homens prendem a Jesus. Ele nunca fez nada de errado, nunca fez nada que para que ele pudesse ser condenado, nem no ponto de vista do governo romano, pagão, nem do governo judaico. Mas eles prendem a Cristo. E o que acontece depois? Marcos, de maneira extremamente resumida e triste, narra Marcos, capítulo 14, verso 50. Lembra, o título é quando Pedro, e Pedro é o famoso, e quando nós lembramos de Pedro, Pedro é o homem que traiu Jesus. Marcos capítulo 14, verso 50, quando Jesus faz isso e os soldados chegam, Marcos diz o que aconteceu. Então, deixando-o, todos fugiram. Todos quem? Todos eles, Pedro e os outros. O que é interessante é que Marcos, que é o escritor desse evangelho, ele não estava lá, ele não era um apóstolo. De onde ele tem essa informação? João Marcos andou com Pedro. Então,
É claro que isso não anula a inspiração do Espírito, mas assim como Lucas, quando escreve Atos, ele diz que ele fez uma pesquisa muito acurada. É muito provável que Pedro tenha recebido algumas informações de Marcos. Aliás, Marcos tenha recebido algumas informações de Pedro para escrever isso. E dizer, então, ele resume, todos eles fugiram, todos eles deixaram Jesus. Não foi isso que Jesus disse há pouco? E não foi assim uma coisa de um mês, que algumas horas antes Jesus disse assim: vocês todos vão me abandonar. Eles vão dizer, bater no peito, de jeito nenhum, não vão fazer isso. E daqui nós voltamos então para João, Evangelho de João, capítulo 18, e vamos retomar no versículo 12. Nós vamos do verso 12 a 27, mas primeiro nós vamos ver por partes, versos 12 a 14. Aqui então eles fogem e Jesus fica ali com os soldados. João 18, 12 a 14. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e amarraram-no. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Lembremos aqui, quando Jesus, aqueles homens prendem, mas lembra, nós vimos na semana passada que eles só estão prendendo Jesus porque ele está permitindo isso acontecer. Porque quando eles perguntaram de Jesus, ele disse: sou eu, e todo mundo cai. Todos eles caem pelo poder da palavra de Cristo. Isso mostra o quê? Vocês só vão me prender porque eu quero ser preso. Essa hora aqui, não entendo que vocês estão, eu estou no controle dessa hora, ainda que não pareça para ninguém. E a todo momento Jesus mostra e prova que ele está se deixando levar, prender. Ele está no controle. Lucas capítulo 3, aí eu quero que nós vejamos, mas o que é esse? Eles levaram para Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. As Lucas capítulo 3, versículo 2, diz que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Mas de acordo com a palavra de Deus, nunca pôde ser assim. Deveria haver um único sumo sacerdote. Para você ver como o sistema de governo do Sinédrio e dos religiosos que governavam em nome de Deus já estava totalmente corrompido. Aqui tem uma imagem da figura de um sumo sacerdote com a roupa que Deus havia estabelecido. O que era o sumo sacerdote? Quem era esse homem? O sumo sacerdote era o mais alto posto religioso de Israel. Ele coordenava o culto e os sacrifícios. Primeiro no tabernáculo, durante anos no tabernáculo, quando o povo de Deus não tinha um lugar específico, então eles peregrinavam e montavam o tabernáculo, faziam sacrifícios. E depois, quando então estabelece o templo em Jerusalém. Além de chefiar os sacerdotes, por isso ele era o sumo sacerdote. Apenas os descendentes de Arão, Deus estabeleceu isso em Êxodo, irmão de Moisés, poderiam ser elevados a essa função, sendo que poderia haver apenas um sumo sacerdote. Deus estabeleceu um único sumo sacerdote. Então, como é que tem dois ali? Anás e Caifás. Lucas diz isso. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava na área restrita do templo, chamada de lugar santíssimo, para oferecer um sacrifício, que era especial, um sacrifício anual para todos os pecados do povo, dele inclusive. Por que tem dois ali? Lembra que nós vimos ali há pouco, né? Eles o conduziram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Mas Lucas vai dizer que havia Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Por que se deveria haver apenas um? Bom, o que acontece com o sistema religioso, todo ele, onde Deus não é o centro? Ele é corrompido. Ele se corrompe. E era o que estava acontecendo ali.
Com o passar dos anos, dinheiro, política, poder abriram exceções. Deus não abre, mas eles abriram exceções. A religião, hoje que nós estamos vendo, a igreja evangélica está abrindo exceções que Deus não abre. O irmão D.A. Carson, ele comenta, embora o Antigo Testamento especificasse que o sumo sacerdote, uma vez apontado, devia servir por toda a vida, o cargo, na realidade, havia muito tempo, tinha se tornado um jogo político. Então, quem estabelecia o governo do Sinédrio, ou o sumo sacerdote, vamos conversar com o governador romano, por exemplo. Totalmente contrária à vontade de Deus, mas eles não estão preocupados com a vontade de Deus em hipótese alguma. É um sistema religioso corrupto. De acordo com o irmão William Hendrickson, Caifás era um crápula, era um homem totalmente pervertido, mas era sumo sacerdote. E aí o que ele está dizendo que nós vimos? Ele sabia que se entregasse a alguém lá, ele poderia poupar o povo. Então o pensamento dele é, se nós deixarmos o povo seguir a Jesus, a nação vai perecer. Mas vamos fazer o seguinte, vamos matar esse homem, então a nação vai sobreviver. Era uma posição política injusta. Todo o sistema, todo o processo foi totalmente injusto, a começar pela hora que está acontecendo. Que hora que nós estamos vendo isso aqui? Está à noite, está entrando na madrugada para ninguém ver. Jesus era mais perigoso do que Barrabás. Um bandido era comprovadamente um bandido. Mas Jesus era mais perigoso. Então, nos versos 15 até o verso 27, Pedro vai entrar na história e nós vamos ler todo o texto e depois caminhar verso a verso. João 18, versos 15 a 27 diz assim: Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Lembra, eles saíram, fugiram e agora eles estão ali perto para ver o que está acontecendo. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio do sumo sacerdote com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aqueciam-se. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e de sua doutrina. Declarou-lhes Jesus. Lembra, tudo isso aqui é só fachada. É tudo fachada. É um julgamento todo armado. Falso. Declarou-lhe Jesus. É por isso que Jesus vai dizer isso. Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disso é oculto. O que Jesus está dizendo? Por que você está me perguntando? Você sabe o que eu disse. Você sabe a minha doutrina. Por que você está fazendo essa pergunta? Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro aquecendo-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Estão perguntando para Pedro. Ele está ali perto, ele está acompanhando o que está acontecendo. Ele negou e disse: Não sou.
um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: eu não te vi no jardim com ele? E de novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Todos nós conhecemos essa história, não é? Todos nós já ouvimos essa história algumas vezes. Verso 15. Simão, Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio da casa do sumo sacerdote, com Jesus. Essa casa era perto do templo. E aí então, o outro discípulo é João, nós já vimos ele falar, o discípulo que ele amava. Algumas vezes, João, eu creio que ele está falando de forma humilde de quem se trata. Ele não está falando dele, não está citando o nome dele, mas nós cremos que é João que está ali, é esse outro discípulo. O sumo sacerdote é Anás, e o pátio é uma área da casa de Anás ali, vizinha ao templo. E aqui nós precisamos lembrar, mais uma vez, o que aconteceu apenas algumas horas antes. Vamos ouvir agora o que Mateus diz. Mateus 26, versos 33 a 35. Lembra, nós estamos indo e voltando para tentar nos localizar, estarmos ali no que está acontecendo naquela hora. Vamos ouvir o que Mateus diz logo depois da ceia do Senhor, como Mateus narra, e aí então é alguém presente. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E olha só, lembra que o famoso é Pedro. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Todos eles disseram que não ia negar. Todos eles disseram que não iam fugir. Agora eu fico pensando naqueles homens andando 3 anos com Jesus, vendo Deus, reconhecendo quem Ele era, tudo que Ele fez e tudo que Ele disse se cumpria. Quando Jesus disse isso para Pedro, ele falou: não, dessa vez não vai se cumprir. Dessa vez eu vou fazer. Eu não vou te trair. Nós já vimos, todos fugiram pouco tempo depois de dizerem isso. Todos disseram: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Pedro disse, e todos os outros discípulos disseram o mesmo. Só está Jesus e os 11 ali nessa hora. Judas já não está mais. Judas já está fazendo o que eles vão fazer daqui a pouco. Algum tempo depois, Pedro e João, lembra? Nós estamos lá vendo que quando eles estão acompanhando de longe, um discípulo que João não disse que é ele tem entrada, mas Pedro está vendo de fora. Então, João, que conhece a encarregada da porta da casa do sumo sacerdote, chama e pede para que Pedro pudesse entrar e ficar perto. Quer dizer, tudo que está acontecendo ali, não é só Pedro que está ali, mas João, o discípulo amado, também está ali, está vendo tudo, está presenciando aquilo. Pedro e João estão escondidos, acompanhando. De volta a João, capítulo 18, versos 16 e 17. A criada então perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? E Pedro: não sou.
disse. Uma mulher que Pedro não conhecia. Uma mulher que você é discípulo desse aí. Desse que não é ninguém. Uma mulher que Pedro não conhecia. Fazendo piada com sarcasmo, pergunta para ele. E ele, de maneira covarde, ele nega Jesus pela primeira vez. Jesus disse 3. Irmãos, como é que está a cabeça dele agora? Uma já foi. Ou ele esqueceu. Não estou falando de anos depois, estou falando de horas depois. Poucas horas. Do Senhor dele. Do Salvador dele. Você vai me negar 3 vezes, uma já foi. E ele está negando para uma mulher que ele não sabe nem quem é. Poucas horas antes, Jesus disse a ele que ele faria o que ele acabou de fazer. É impossível que a consciência de Pedro não tenha lembrado naquela hora. Agora, irmãos, esse Pedro viu Jesus fazer milagres. João, nós vamos ver no final do livro, se Deus quiser, João disse que se fosse para colocar no papel tudo que Jesus fez, nem todos os livros poderiam conter. É claro que ele está usando uma hipérbole, mas é fato que Jesus fez muitos mais milagres, outros milagres além dos que estão relatados. E João vai dizer que esses que foram relatados é para mostrar quem ele é. Mas ele fez muito mais. Bom, Pedro viu tudo isso. Pedro fez milagres no nome de Jesus. Pedro andou por 3 anos todo dia com Jesus. Ele nunca viu Jesus cometer um único pecado. Pedro viu Jesus transfigurado. Pedro andou sobre as águas no poder de Cristo. Pedro já tinha ouvido Jesus dizer para ele: cuidado, um Satanás, você está se deixando levar por ele. Não foi isso? Ele está falando: arreda-te, Satanás. Mas quem disse foi Pedro. Pedro estava influenciado por Satanás, cogitando das coisas do homem. Aliás, isso é muito importante nós pensarmos na igreja de hoje, porque a igreja de hoje cogita das coisas do homem. O centro da igreja evangélica do nosso tempo não é Cristo, é o homem. E quando nós cogitamos as coisas do homem, é Satanás que está por trás e não Deus. Ainda assim, sabendo tudo, convivendo com Jesus, o amor dele por ele, de Jesus por ele, por medo e covardia, ele o nega. Mas lembra, João está ali, João está perto, João está vendo o que está acontecendo. Versos 18 a 24. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, aqueciam-se. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disso oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se eu falei mal, dá testemunho do mal, mas se eu falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Aqueles homens esbofeteiam a Deus. Você não sabe o que está falando diante do sumo sacerdote? Qual? Esse sumo sacerdote? Esse homem santo de Deus?
esse corrupto, que está ocupando um cargo junto com um parente dele, que não deveria ser ele sabe disso? Jesus nunca desobedeceu, em nenhum momento eles sabiam disso. Ele sempre falou abertamente, eles sabiam disso. Tudo que está acontecendo ali é uma grande farsa. Aquele julgamento era injusto, era à noite. E eles sabiam, porque se fosse durante o dia, não teria tido o desfecho que teve. E Pedro sabe disso também. Pedro está do lado. E ele vai negá-lo de novo e de novo. Versículos 25 a 26. Lá estava Simão Pedro aquecendo-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? E ele disse, não. Lucas capítulo 22, versículo 60. Como foi? Lembra, Jesus falou de 3 vezes. Mas como foi essa terceira negação? Lucas 22, 60. É o terceiro homem que está perguntando. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo ele, estando ainda a falar, cantou o galo. Mateus capítulo 26, versículo 74, Mateus é ainda mais incisivo. Na terceira negação de Pedro, olha como Pedro responde àquela pergunta, ele diz, então começou ele, Pedro, a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E aí então, lá no verso 27 de João 18, exatamente como Jesus havia profetizado, no mesmo instante, cantou o galo. Na mesma hora que ele negou pela terceira vez, o galo canta. Não é que ele tinha esquecido. Não é que ele... Não, ele teve uma amnésia. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, desde o início. E aí então, ele nega pela terceira vez, e nós vemos Mateus dizer que ele praguejou e jurou que não conhecia Jesus. Como é que ele reagiu? Como é que pode alguém fazer isso? Como é que um homem que viu o que ele viu, que andou com Jesus, que viu Deus, pôde fazer algo com pessoas que ele sequer sabia quem era? Como é que ele teve coragem de pecar tão gravemente contra o Senhor dele? Como ele pôde fazer isso? Lucas 22, versículos 61 a 62. Tudo isso acontece e então, lembra, ele está perto, ele está acompanhando tudo, ele e João, o que está acontecendo, o interrogatório, o julgamento. Nós não estamos vendo aqui, mas ele é maior do que isso. Há outras coisas que são perguntadas a Jesus, eles maltratam, eles cospem em Jesus. Pedro está vendo tudo isso, para praguejar e dizer que não conhece. E aí então Lucas traz esse relato. Logo depois do galo cantar, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. E então Pedro saiu dali
e chorou amargamente. Irmãos, qual a diferença do nível de traição de Judas para Pedro, do ponto de vista humano? Absolutamente nenhum. Judas e Pedro fizeram exatamente a mesma coisa. Ambos traíram, ambos negaram a Cristo. Judas foi se enforcar, não como um sinal de arrependimento. Pedro chorou amargamente. E eu já chorei algumas vezes nessa hora, quando você lê esse texto. Às vezes, alguns filmes que retratam isso. Quando Cristo olha para Pedro e ele chora. Amargamente é com profundo pesar, com grande dor. É um arrependimento genuíno. Mas ele foi pego. Mas não é isso. A sua dor foi porque ele pecou contra Deus, contra o Senhor, que, ainda que de maneira tão imperfeita como nós vimos, várias vezes ele amava. Pedro está chorando amargamente porque pecou contra Deus. E a questão para mim e para você é: quantas vezes eu e vocês já não fizemos o que Pedro fez? Ou você vai dizer que você não fez? Todas as vezes que eu e vocês que professamos e cremos em Cristo, cometemos um pecado contra Cristo, nós estamos negando, estamos traindo a Cristo. Ah, não é bem assim. Como não é assim? Todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor que nós professamos, nós estamos negando a Cristo. Nós estamos traindo o Senhor que professamos como Senhor. Por que Pedro age assim? Porque ele se arrepende. E eu lembrei, no momento que estava preparando a mensagem do Salmo 51, versos 1 a 4. Quem fala desse salmo? Um outro homem que pecou igual Pedro, não foi? Davi. Davi fez de plena consciência, ele adulterou. Obviamente ele não ficou sabendo que a mulher com quem ele adulterou estava grávida naquela hora, isso levou um tempo. Ele fica sabendo, ele tenta arquitetar um plano para que o marido da mulher venha, tenha relações com ela e ele pense que o filho era dele. Mas aquele homem, naquela hora, tinha muito mais caráter do que Davi e não vai para... Ele está na guerra. Davi vai embriagar o cara para tentar fazer a força, porque ele não quer. Ainda assim ele não faz. Então o jeito é matar o homem. E Davi pega aquele homem e põe ele na frente de batalha para ele morrer. E aí então ele se safa. Não, ele não se safa, porque a palavra de Deus diz, e ele mesmo diz: enquanto eu calei o meu pecado, a tua mão pesava sobre mim. Por mais que eu tentasse fazer coisas do meu poder humano, jamais eu ia me livrar desse peso da culpa do meu pecado. Aí Deus manda um galo para ele, chamado Natã, um profeta, para falar para ele. A gente sempre fala: não, mas também ele confessou, ele se arrependeu porque ele foi pego. Isso não importa. Tem gente que é pego e não acontece absolutamente nada. O que importa é que ele se arrependeu do seu pecado. Tanto Pedro como Davi.
O que isso mostra para nós? Mostra que o nosso conceito de perdão e os limites que nós estabelecemos para perdão não são os de Deus. E sabe por que nós devemos louvá-lo? Porque se Ele estabeleceu o meu limite para perdoar alguém, se o limite que eu estabeleço for o dele para comigo, eu e vocês, cada um de nós aqui que cremos, eu não estou falando de quem não crê, vai para o inferno. Vai para o inferno. A graça e a misericórdia de Deus se estendem para aqueles que nós achamos, não, isso não dá. Isso não dá deveria ser eu olhar para o espelho e falar assim, o que eu fiz não dá. Não é Davi, não é Pedro, somos eu e você. Eu e você somos Davi, eu e vocês somos Pedro, eu e vocês somos Judas. Pedro chorou amargamente porque ele pecou contra Deus. Ele se arrependeu. Como é que é a sua e a minha reações quando a gente peca? Olha como ela deve ser. Salmo 51, versos 1 a 4. E talvez é o texto que mais mostra como é um genuíno arrependimento. Um genuíno arrependimento, ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Isso é arrependimento. Pedro não colocou a culpa em ninguém, Davi também não. Quando eu e vocês pecamos e colocamos a justificativa em qualquer coisa, e que não nós não estamos nos arrependendo. Simples assim. Ah, mas você não sabe o que aconteceu. Ah, mas teve influência de... Ah, mas é Satanás. Não, a culpa do meu pecado é minha. Só minha. E se eu creio de verdade em Cristo, é impossível que eu não me arrependa. É claro que pode levar um tempo, como no caso de Pedro, como no caso de Davi. Pedro, ele negou a primeira vez, ou ele esqueceu, ele sabe que ele negou, uma única vez bastava. Davi procrastinou, ele tentou fugir, mas a hora que foi necessário, e a hora que foi movido pelo Espírito, ele se arrepende de seus pecados. Não põe a culpa em ninguém. Todo arrependimento que se justifica não é arrependimento. Todas as vezes que eu e vocês justificamos o nosso pecado com alguma coisa que não dizemos, eu pequei, porque eu decidi pecar e a culpa é minha somente, tem misericórdia de mim, Senhor. Se eu não reconhecer isso, não é arrependimento. Como é que será que foi o olhar de Jesus para ele? E é isso que maravilha. Jesus olhou para ele para condená-lo? Não. Daqui a pouco ele vai encontrar esse homem e vai pedir para ele, por 3 vezes, para ele cuidar das ovelhas dele. O olhar dele foi de misericórdia. O olhar dele foi algo como, Pedro, você precisa lembrar que, como você já ouviu dizer, sem mim você não pode nada. Você não pode dizer, eu não vou fazer, Senhor. Eu não. Não, sem mim você não pode nada. Mas é um olhar de tristeza da parte de Jesus, porque ele é homem, ele é Deus e ele é homem. Jesus, quando Lázaro está morto, e é impressionante isso, que ele vai ressuscitar o homem, ainda assim ele chora pela morte dele. Jesus se entristece com o que aconteceu com Pedro, com o que ele fez. Mas ainda assim,
tão diferente de nós, que é incomparável, Ele estende misericórdia para ele. E para nós, quando nós nos arrependemos de maneira genuína. E para nós, quando nós pecamos e nos arrependemos de maneira genuína, há perdão sempre. A graça e a misericórdia. O irmão Matthew Henry, ele faz um comentário sobre esse olhar de Jesus. Presta atenção em como ele viu, e eu achei maravilhoso o que ele diz aqui. O Senhor voltou-se e olhou para ele. Jesus se voltou, olhou para Pedro. Cristo é aqui chamado de Senhor, pois havia muito conhecimento, poder e graça divinos aparecendo nisso. Observe, embora Cristo estivesse agora de costas para Pedro e estivesse em seu julgamento, ele sabia tudo o que Pedro disse. Observe que Cristo toma mais conhecimento do que dizemos e fazemos do que pensamos que Ele faz. Ele sabe muito mais do que a gente quer que Ele saiba, acha que Ele sabe. Quando Pedro rejeitou a Cristo, ainda assim Cristo não o rejeitou, embora ele pudesse justamente tê-lo rejeitado e nunca mais olhado para ele, mas o negado diante do seu Pai. Jesus podia fazer isso ou não? É claro que ele podia. Como é bom para nós que cremos que Cristo não trate conosco como nós tratamos com Ele. Cristo olhou para Pedro. Era um olhar que significava a transmissão da graça ao coração de Pedro para capacitá-lo a se arrepender. O canto do galo não teria levado ao arrependimento sem esse olhar, nem os meios eternos sem graça especial e eficaz. O olhar de Cristo o derreteu em lágrimas de piedosa tristeza pelo pecado. Cristo olhou para os principais sacerdotes e não os impressionou como fez com Pedro, que tinha a semente divina remanescente nele para trabalhar. Não foi o olhar de Cristo, mas a graça de Deus com ele, que recuperou Pedro e o trouxe à justiça. Nunca houve nada em nós, nunca houve, nem mesmo o arrependimento. Mas sou eu que me arrependo, sim. Você e eu só nos arrependemos genuinamente se Deus, em sua graça, nos conceder arrependimento. A pergunta é se Ele concedeu a você. Como é que você lida com seus pecados? Como é que você que está ouvindo isso aqui lida? Você já chorou pelo seu pecado ou ele não é tão sério assim? Ou você justifica os seus pecados? Ou você racionaliza os seus pecados? O que aconteceu com Pedro é o que acontece com cristãos. Jesus é Deus. Deus disse a Pedro que ele pecaria. Era um alerta. Deus habita nos regenerados por meio do Espírito Santo. Ele nos alerta para não pecarmos. Quando vem a tentação, Ele nos alerta, mas tristemente, ainda assim, por vezes nós não damos ouvidos. Quando nós não damos ouvidos, a culpa é de quem? Como é que você lida com os seus pecados? Pedro, por vezes, achou que em sua força ele não pecaria. Não, isso eu não vou fazer. Nós também achamos e, como Pedro, pecamos. Como é que você lida com os seus pecados? Você se arrepende e pede perdão ao Senhor ou você racionaliza? Se você ficar racionalizando os seus pecados e não ir diante de Deus e clamar misericórdia por eles, sejam eles quais forem, tenha você cometido esses pecados quantas vezes forem.
Se você não se arrepender, você não conhece a Deus, você não conhece a Cristo. Você já chorou pelos seus pecados contra Deus? Porque sem arrependimento não há salvação. O evangelicalismo de hoje prega um evangelho sem arrependimento, mas a primeira frase que Jesus disse foi: arrependei-vos. Você se arrependeu? Você creu em Cristo? Você ouviu que era um pecador desde o seu nascimento e você vê isso em seus inúmeros pecados e que nesse estado você está separado de Deus, debaixo da ira de Deus, e que não há nada que você possa fazer para mudar esse estado, a não ser crer em Cristo, recebendo e se arrependendo dos seus pecados. Isso é evangelho. Se você não crê nisso, se você não crê em Cristo, se você não se arrepende dos seus pecados, você pode até dizer que é evangélico, mas você não é evangélico como a palavra de Deus diz. E para nós que cremos? O irmão Paul Washer diz uma vez que a vida do cristão é de constante arrependimento. Constante arrependimento. E quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós vamos nos arrepender. Quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu vou ver quão limitado e pecador e falho eu sou. Às vezes, se eu estou longe dele, eu não consigo ver. Mas quando eu estou perto, ele começa a mostrar para mim que há muita coisa, muitos pecados que precisam ser tratados e que eu, por estar longe dele, mesmo crendo nele, eu nem sequer via. A vida de um cristão é de constante arrependimento, como tem sido a sua. Minha oração é para que você que está aqui, que ainda não creu no Evangelho, que o Espírito Santo revele a você e conceda arrependimento e a fé em Cristo. E para nós que, pela graça, cremos, que nós nos lembremos, irmãos, todas as vezes que nós pecarmos contra Cristo, nós o estamos negando. Todas as vezes que nós pecarmos por causa da nossa vontade, livre e espontânea vontade, nós estamos fazendo negar e trair o Senhor que professamos. Que pela graça de Deus Ele traga arrependimento a mim e a você, genuíno, para a glória dEle. Amém.